alguma coisa em televisão ou em cinema, algum personagem que você gostaria de fazer, ou melhor, algum personagem que você gostaria de ter feito e acabou não fazendo ou não fez? Não, em teatro eu queria tive muita vontade de fazer o personagem Galileu Galilei, o Galileu de Bertolt Brecht, né? E ainda tenho a vontade de fazer o Liberdade, Liberdade, do Milor Fernandes e Flávio Rangel, que é uma peça que fala muito sobre o sentimento de libertação, né? Mas não, eu não tenho essa coisa de alguma coisa frustrada de não ter feito, né? Alguma novela que você gostaria de ter feito, ter feito parte do elenco, que você gostou demais da trama? Não tive esse sentimento, não. Eu sempre estou trabalhando, então não fico procurando outro tipo de... Porque você nunca sabe o que vai dar, né? Você entra num filme com a fé de que aquilo tudo vai acontecer. Alguns acontecem, outros não, né? Tem coisas que você gostou de fazer e que o público não dá muita bola, né? É muito difícil, porque, em geral, com o desenvolvimento artístico, que você lê tantas peças e faz tantos trabalhos, tem uma hora que você escolhe mas que é muito mais seu do que do público. Eu fiz um trabalho que eu gostei demais de ter feito, que foi um espetáculo monólogo com texto de Manuel de Barros, chamava-se O Delírio do Verbo. E era muito estranho, porque era um texto difícil. Então, tinha, ao mesmo tempo que tinha gente que se emocionava muito, que voltava, via 2, 3 vezes, e tinha gente que achava aquilo que não lhe dizia nada. E aquilo, para mim, foi muito chocante, né, de ver que era uma das coisas que você escolheu, porque você via que era uma coisa muito especial. Mas eu entendo, porque era uma linguagem tipo Guimarães Rosa, uma linguagem diferenciada. Mas era um espetáculo que eu gostei muito de fazer, muito. Como chamava? O Delírio do Verbo, que Manuel de Barros do Mato Grosso do Sul. Sim. Ele deixou uma obra muito interessante, mexendo sempre com as palavras. Por isso que chama Delírio do Verbo. É que tem um texto dele. Escuta, você já fez... Você já fez alguns remakes, né? Fez algumas remakes, regravações de novela. Você teve... Eu fiz Mulheres de Areia, que era um remake. Quem é que fez o teu papel na primeira versão? Se não me engano, acho que foi o Carlos Zara. Não, Carlos Zara na primeira versão foi o galã, né? Ele foi o galã, mas o meu papel agora eu não lembro, não, mas na época eu lembro, faz tanto tempo que eu já... Então, mas o que eu queria te perguntar é essa coisa do remake. E alguém já fez também algum remake que no papel que tinha sido seu da primeira... Como é que é isso? Você se inspira, você busca referência no que o outro fez quando você vai refazer? Não, eu evito de olhar o que o outro fez. Mas se você já tivesse visto, se você vai fazer, a novela já passou, você pode ter visto. Você tenta esquecer. Sim, eu quero fazer o meu trabalho, diferente dele. São pessoas diferentes, visões diferentes. Não quero saber de imitar nada, eu quero criar o meu trabalho. E quando alguém faz o que você já fez, inclusive no teatro deve ter remontagens, né? Dá um pouco de ciúminho de alguém fazer o que... Dá? Você sente um pouco o dono do personagem? Dá um ciúminho, sim. Mas você entende, né? O que você faz, o que você faz já me aconteceu 2 vezes de ter que substituir um ator. Aí, em pouco tempo, em teatro. Aí,
respeitando o que já estava feito na peça, aí você um pouco se apoia na linha que o ator escolheu, porque aquilo foi o que o diretor pediu. Mas, de um modo geral, eu quero fazer o meu trabalho, não quero imitar ninguém, não. A gente já vai falar do artista plástico, você tem alguma obra que você pode mostrar para a gente, mas eu queria falar um pouco do teu trabalho no cinema. Você tem um trabalho muito grande no cinema, né? Eu já recebi uns quatro prêmios em respeito à carreira, né? Recebi no Festival de Pernambuco, que é um festival de Recife que é muito conceituado. Recebi no Maranhão, Guarnicê, um de Canoa Quebrada, e recebi teve mais um prêmio. Foram 4 festivais que me premiaram já. E são sempre papéis densos, né? Filmes importantes. Você fez alguns filmes muito importantes, né? O de maior repercussão foi o Amarelo Manga, que foi pelo mundo inteiro. Viajei para alguns países apresentando em festivais, né? Esse foi um dos protagonistas, né? São várias histórias. Eu tinha a minha história, como os outros tinham as suas histórias. E são vários personagens, e depois há uma amarração entre eles. Mas tive filmes bonitos, muito bonitos. Você já trabalhou, na sua longa carreira, você já trabalhou com quase todos os autores. Você não fez Excelsior, você fez Record, Tupi, Manchete, Band, SBT, Globo, a TV fechada, né? Globoplay. A educativa também. Você fez Cultura também, TV Cultura, né? Cultura, Então, você já trabalhou com uma gama muito grande de diretores, você trabalhou com grandes autores. Bom, eu não vou te perguntar de identificação, porque acho que isso deve ter identificação um pouquinho com cada um. Mas o que essas pessoas contribuíram na formação do homem Jonas Bloch? Outra coisa, o que os personagens contribuíram na formação do homem Jonas Bloch? Eu tive diretores que, profissionalmente, fizeram um trabalho que ajudaram muito no resultado final do trabalho. Eu fiz um trabalho com Antunes Filhos que mexeu muito com a minha maneira de interpretar, que era um grande diretor e que apostou muito no meu processo que eu tive com ele. O Aderbal Freire Filho também, que é um grande diretor, fez um trabalho que é um dos que eu gosto de ter feito, que era o Bésame Mucho, que era uma peça do Mário Prata, e esse trabalho a gente vinha... eram cenas que a gente começava com 35 anos e cada cena ia diminuindo 2 anos, até chegar na adolescência. E como ele era um personagem que saiu do interior e foi para a grande cidade, eu fiz um trabalho que os outros atores toparam fazer de ir acrescentando um sotaque pouco a pouco. Então você via o passado desse personagem todo e fazendo um regresso. Era um trabalho muito interessante e eu fiz um bom tempo essa peça, depois eu saí que eu fui fazer outro trabalho e essa é uma das peças que marcaram muito para mim, esse trabalho, né? Tive um outro que eu fui premiado, que eu escrevi e dirigi, que eu fiz com a Tânia Alves, depois com a Luiz Cardoso, que chamava-se 2 Pontos, em que era só um varal de roupas. O Jô Soares diz que é um dos trabalhos que ele mais gostou de todo o teatro que ele viu no mundo. Eu achei um pouco demais, mas quando estende o tapete, você tem que passar. Então, são trabalhos que marcaram muito a minha
são trabalhos especiais que me marcaram muito. Mas tive peças lindas, como Frank Quinto, fiz 2 vezes Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, fiz parte do elenco do Hamlet também, em São Paulo, que também é outro Shakespeare. E tive um trabalho que eu escrevi e, junto com um colega e dirigi, que está publicado em livro, 2 edições de livro já, que quando eu estive em Minas, que era um trabalho que depois foi censurado, que era o Ó Minas Gerais, que a gente contava a história do passado fazendo um paralelo com o presente. Só que chegou numa hora que a ditadura censurou geral. Primeiro começou a censurar alguns trechos e depois censurou geral. São trabalhos que te marcam muito, porque alguma coisa a mais, acontece alguma coisa a mais, né? É isso. E esse sem contar o teatro, são mais de 100 vidas. Você aprende com elas, evidentemente, né? Claro, claro. Porque você está mexendo com o ser humano, então, com emoções de outros seres humanos. Te exige uma compreensão das coisas diferente de uma pessoa que vive só num canal, só num viés, né? Tem uma relação muito grande de compreensão, porque você tem que ver os aspectos culturais, econômicos, filosóficos, enfim, tudo que faz parte daquela pessoa. De alguma maneira, você está trabalhando com outras possibilidades. Você não sai dessa vida... Eu acho que... Aí eu vou... Já que você disse que a gente vai entrar nas artes plásticas, eu já vou te dar uma introdução sobre ela. Eu acho que quando as pessoas se veem diante de uma obra de arte, elas saem de uma coisa programada, de uma vida viciada, de uma visão utilitária das coisas, e de um modelo de comportamento que eles absorveram, repetem esse modelo, mas na sua intimidade, na sua individualidade, aquele comportamento não é o ideal de ser vivido. Né? O ideal de ser vivido é aquilo que ele tem de mais íntimo, de mais inconsciente. Mas a gente é educado e o mundo não está lá muito bem. Eu acho que uma das razões é essa, é porque a gente tem uma programação de comportamento que a gente aceita. E eu acho que a arte te provoca, te leva para um outro lugar, um lugar em que você tem contato com aquilo que é mais essencial em você, um lugar que não está programado, que não é o viciado, o cotidiano, ou que tem que ter uma utilidade para você aceitar. Não você importa o tipo de arte, né? Você está lidando com o novo, com alguma coisa que transgride o que está e o que existe. As coisas evoluem com pessoas que inventam uma coisa nova, né? Seja artista ou seja um pesquisador, um inventor, um cientista, um engenheiro, que quer que seja, que ela começa a ver uma outra possibilidade. E isso que eu acho que as pessoas têm que começar a procurar nas suas vidas, um caminhar para outros caminhos, outros lugares, não ficar viciado no mesmo padrão. Tem muita gente que está angustiada, está deprimida, ou que está procurando um psiquiatra, porque não se permite sair dessa coisa aprisionada. E essa coisa viciada, já tradicional, não satisfaz mais, não está suficiente, e não tem coragem de romper com isso. A arte, de alguma maneira, está te provocando, está te dizendo, existe outra possibilidade, existe alguma coisa diferente que você ainda não entendeu, que é o novo. Aliás, muita coisa que foi inventada foi através dos movimentos novos de arte, né? E qualquer manifestação cultural, artística, né? Seja música, seja escultura, seja pintura, seja arte dramática, a arte ela é realmente renovadora. Transgressora dos transgressora. Ela te leva para uma outra possibilidade. Né? Hoje em dia você vê uma logomarca, você acha que aquilo, você não sabe que aquilo saiu de uma linha artística chamada Op Art,
que começou a ver símbolos, a possibilidade de você expressar através de símbolos, e por aí vai. Mas a arte, através do tempo, sempre sofreu censura. Você é da época da censura conceitual, da censura. Hoje existe uma censura, eu diria, econômica, financeira. A censura sempre é nociva, mas qual que é a mais fácil de driblar? Essa econômica ou aquela conceitual que você deve ter enfrentado muito? Aquela conceitual é braba, ela é terrível. Eu acho que, inclusive, isso que eu estava falando, dessas pessoas que existe uma ideia de que muita gente, pela sua solidão, acaba se envolvendo com um grupo qualquer, mesmo que esse grupo não seja que tem a ver com ela, com a sua identidade, só para estar pertencendo a algum grupo e se sentindo parte de alguma coisa. Isso acontece muito com o futebol. As pessoas, de repente, confundem a sua vida com a do clube. Se o clube vence, ele se sente orgulhoso. Se o clube perde, ele fica deprimido, ele fica revoltado, ele chega até a agredir pessoas, quebrar ônibus, fazer aquelas idiotices que faz torcida de futebol. Então, ele abre mão da sua individualidade e assume a personalidade de um clube, de um time de futebol. E isso está havendo também com a política. Tem gente que se agarra a uma ideia de estar pertencendo a um partido político, uma linha política, por se sentir motivado a lutar por alguma coisa, mas, na verdade, aquilo não é propriamente uma identificação. Aquilo é uma necessidade. Para mim, isso é uma necessidade de preencher a sua vida. É verdade. Ô, Jonas, o artista plástico surgiu antes... Também cedo. Simultaneamente? Desde menino eu já desenhava. Não, isso desde cedo eu desenhava. Só que eu nunca divulguei muito esse lado, porque eu achava que isso não ia dar muito certo. Eu preferia focar mais no artista, porque no Brasil é assim: se um músico toca 5 instrumentos, ele é maravilhoso. Se um ator começa a fazer um outro tipo de arte, a cantar ou a fazer artes plásticas, dizer, a carreira dele não deve estar muito boa, está apelando. É uma coisa, é um preconceito. E eu não quis muito me enveredar por esse caminho, porque o que me batia mais era o ator. Mas, ultimamente, eu estou começando a ficar assanhado. Eu acabei de fazer uma exposição em Portugal, agora em Lisboa, que foi lindo. Pintura e teve que ser interrompida por causa... mais aquarelas, desenhos preto e branco, bico de pena, que hoje a gente usa canetinha mesmo, e aquarelas, porque escultura para transportar é uma fortuna, não dá. E aí eu fiz essa exposição, que foi muito bem, foi linda. Mas logo que ela inaugurou, veio a pandemia e atrapalhou tudo. Apesar de tudo, pela inauguração, venderam alguns quadros e teve uma repercussão muito bonita. E a relação do artista com a obra é parecida, do ator com o personagem, do pintor com a tela, do escultor com a peça? É parecida? Eu acho que tem um lado bem parecido, porque você às vezes não sabe o que vai acontecer. Você começa a trabalhar e aí vai aparecendo impulsos e vontade de ir por esse caminho, por aquele caminho, e vai permitindo a coisa acontecer ou não acontecer, né? Só que a arte plástica tem uma vantagem: se não for bom, você joga fora. O teatro e a televisão não tem jeito, você vai ter que botar a cara a tapa. E às vezes você faz as 10 desenhos e o que valeu a pena mesmo é um deles só, né?
E agora mas com o tempo eu acho que você vai encontrando uma linguagem própria, né, que sem você querer aquilo cria uma personalidade, cria alguma coisa, porque a maioria dos trabalhos que eu tenho feito tem tido uma aceitação muito grande. Ao mesmo tempo, as pessoas elogiam muito. Ao mesmo tempo, para mim, é uma coisa curiosa. Eu tenho uma sobrinha que mora em Nova York e ela me pediu para a casa dela um desenho. E eu mostrei os desenhos que eu tinha na hora. E ela escolheu exatamente um que eu estava com vontade de rasgar. Olha, então, é muito surpreendente, porque vai da visão de cada um, né? E aquilo que para você bate de um jeito, talvez o meu desenho preferido não seja o da pessoa que tá vendo, né? Isso acontece com muito... É natural, cada pessoa tem o seu olhar, né? Mas Jonas, o artista plástico, ele tem mais liberdade do que o ator. É uma coisa... você diz que escreve e que dirige. O pintar, esculpir, ele dá a mesma liberdade de um autor que escreve, porque o ator, eu acho que ele é mais dirigido, ele é mais conduzido, muitas vezes, embora claro, ele coloque sua experiência, coloque seu talento, mas o escultor, o artista plástico tem mais liberdade? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque ultimamente eu tenho feito algumas peças em pedra-sabão. E você olha a pedra, você não sabe o que vai dar naquilo. Aí você começa a trabalhar a partir de um primeiro impulso. O meu processo é esse. E desse primeiro impulso vai sugerindo o próximo. E aí tem uma hora que você para e de uma hora para outra vem um impulso. E então é um resultado muito mais livre, porque você não tem esse compromisso de que tem que... A impressão que me dá é que é menos racional, é mais interessante nesse sentido. Você começa um trabalho sem saber, por exemplo, se você vai esculpir uma peça sem saber o que você vai esculpir. E um quadro também. Às vezes acontece da pedra te sugerir e você faz, mas a pedra-sabão, de modo geral, ela vinha aquela coisa bruta. Quer dizer, eu posso até fazer um desenho, se eu quiser, e começar a tentar fazer ali, mas eu não tenho feito isso. Eu tenho trabalhado muito nisso, deixando o impulso me levar. Isso é inspiração? Pode se chamar de inspiração, mas eu acho que não. Eu acho que é... Não sei o nome. Não sei o nome. Você tem alguma peça que você possa mostrar, que você queira mostrar, que você... Tenho vários, mas eu não estou no ateliê, eu estou longe dele. Mas eu tenho... Olha, mas eu tenho o meu Instagram, eu tenho 2 Instagrams, um deles é só de artes plásticas. E tem alguns vídeos também dentro deles. E o Instagram chama-se Jonas Bloch, _ aquele tracinho embaixo, artes plásticas. É isso. Que legal. Tem coisa... Ali tem coisa boa e coisa ruim. Agora, isso que eu te falei, né? O que eu estou dizendo que é bom e ruim é muito relativo. Talvez aquele que eu ache ruim, a pessoa acha lindo, e por aí vai. Agora, tem alguns que eu vejo a reação das pessoas que são especiais. Eu tenho 2 esculturas de 2 metros e tanto, maior do que eu, um Dom Quixote e aliás, tem mais de um Dom Quixote lá, que é um videozinho do Dom Quixote, e uma lenheira, que é uma figura típica da cidade aqui, que as mulheres que buscam a lenha para o fogão a lenha, né? Elas que vão buscar a lenha. E elas se vestem com várias roupas para não se ferir no meio da mata. Então, é uma roupa diferenciada e um jeito diferenciado. E eu tenho esses vídeos lá no Jonas Bloch, Bloch com CH, porque tem muita gente que põe com K, né? Jonas Bloch, _, quer dizer, a tracinho embaixo, artes plásticas. Quem quiser ver os meus trabalhos estão ali. Sabe o que me ocorreu? Me ocorreu uma pergunta assim: o ator é a tua profissão. O artista plástico você encara como profissão ou como uma higiene mental? É que, para mim, é uma necessidade de
da sua vocação de se expressar e de viver uma poesia, alguma coisa diferente dessa realidade violenta que está. Você não só vive essa criação, essa poesia que está dentro de você, como você compartilha isso com o mundo, né? Tem um amigo, o ator maravilhoso, que é o Marcos Caruso, que viu uma escultura e ele disse assim: muito obrigado por me preencher dessa poesia num mundo que está mostrando tanta coisa feia, né? Porque eu, às vezes, compartilho por WhatsApp algumas coisas com os amigos. E é para dividir mesmo, né? Para você espalhar a poesia pelo mundo. Você pega uma parede nua e você põe um bom quadro, aquilo é uma diferença enorme da do vida, deserto para sair de um deserto para uma floresta, né? Você da vida para sai um ambiente, né? da vida e te traz poesia para dentro da sua casa, Agora, né? eu imagino assim, Jonas, você, na hora que está criando as tuas obras plásticas, é como vestir um personagem, né? Emocionalmente, É, a emoção de um personagem. É como vestir, mas você sente só um aquilo. segundo, você fez a pergunta, mas isso não quer dizer que eu não... Agora mesmo eu recebi aqui de uma pousada a encomenda de fazer um outro Dom Quixote em tamanho X, e eu estou fazendo. Quer dizer, não quer dizer com isso que eu não eu também, para mim, é estimulante, na medida que vai saindo, que eu não fique com aquilo tudo acumulado, e sim que eu vá produzindo mais, né? Quanto mais eu vejo que tem aceitação e que ele sai, eu fico num vazio que precisa ser preenchido. E aí eu começo um novo trabalho. Mas quando o ator está trabalhando numa novela, por exemplo, toma muito tempo, né? O ator trabalhando, ele inibe o artista plástico? De jeito nenhum. Ou ele De jeito provoca o nenhum. artista plástico? Não, eu acho que são dois departamentos diferentes, mas se eu não estou gravando e eu começo a desenhar, para mim é um momento mágico, é um momento de poesia, de deixar exercer a minha sensibilidade, deixar exercer essa sensibilidade. É isso. O Jonas, e essa coisa do despir? O personagem ou a inspiração na hora que está... O que eu chamei de inspiração na hora que você está criando. Você se despe com a mesma rapidez? Por exemplo, personagem, você tira a roupa do personagem, você esquece o personagem e volta a ser o Jonas Bloch, ou você precisa de um tempo pintando, esculpindo a mesma coisa, para as emoções voltarem a... Como é que é isso? É muito comum quem faz teatro, depois que sai do teatro, ir para um bar com os amigos e passar um tempo lá tomando alguma coisa, comendo, porque é um tempo que aquela energia está muito forte para você ir para casa direto e dormir. Não é muito assim. Se a peça é mobilizante, você sai dali com aquela energia. Tem um lado ali que te mexe. Depende muito do trabalho, mas depende do trabalho, é isso que dá para dizer, porque tem trabalhos que não te levam tanta emoção assim, mas que dá para você se despojar mais rápido. Mas sempre fica isso, né? Eu acho que a gente, quando está em ação no teatro, ou mesmo nas artes plásticas, você traz um estado de alma diferenciado, diferente da hora que você vai ao banco pagar uma conta, é completamente diferente, né? O ator Jonas Bloch daria que nota para o pintor e que nota para o escultor? Estou querendo saber se você tem mais habilidade pintando, na tua opinião, ou esculpindo. Eu acho que eu sou mais escultor. Ah, é? Acho que eu sou mais escultor. Eu sempre tive essa impressão na minha vida, mas não tinha... Porque para você esculpir, você precisa de um bom espaço,
que você possa fazer a sujeira que for necessária. E eu esculpo não só em pedra-sabão, como eu faço também primeiro em argila, depois passo para resina ou passo para um outro material. Mas o escultor é mais complicado, porque, por exemplo, um trabalho como esse que eu falei, de 2 metros e tanto, para vocês transportar isso para uma exposição, e o artista plástico tem um lado mais complicado também, porque eu não sei lidar muito bem com esse lado de exposições, enfim, mas eu acho que eu sou mais escultor. É engraçado, assim, falando disso, há um brilho. Há muito tempo você já faz isso profissionalmente? De esculpir? Artes plásticas. De artes plásticas eu faço há muito tempo, mas eu nunca fiz de uma maneira profissional, de que tem que ganhar vida com aquilo. Vai acontecendo uma exposição, vai acontecendo alguém que quer um trabalho e que gosta e que vem negociar, mas eu não, a minha profissão basicamente é a de ator mesmo. Essa é a minha base. Você falou que você gosta mais... Agora, a escultura tem um lado também sensual muito forte, né? A sensual. forma, eu acho, tem uma coisa de sensualidade muito grande, eu acho. Agora, você falou que você gosta mais do escultor. Vende mais quadro ou vende mais escultura? As pessoas gostam mais dos quadros ou das esculturas? Muito variado, muito variado. Porque a escultura o cara tem que vir até o meu ateliê e tudo, né? E eu já expus também um tipo de linha que não era escultura ambiciosa demais. Era uma linha que eu tive uma loja de artesanatos e como a loja de artesanato era muito comum na época e todo mundo tem a mesma coisa lá de Tiradentes, de bichinho, etc. Eu disse, eu vou fazer uma linha artesanal baseado no circo, no teatro, na música, e fiz umas peças pequenas, sempre com esse universo, né? E aí vendia muito esse tipo de trabalho, né? Porque era um trabalho mais barato e você tirava uma forma e de silicone que dava para tirar várias peças iguais, não tinha um compromisso de galerias, de nada disso. Então, esse tipo de trabalho vendia muito, mas a escultura mesmo é mais complicado, porque você tem que vir até o ateliê ou tem que fazer uma exposição especializada nisso, né? E acho que é caro também, né? Como? Acho que é caro você transportar as peças, fazer uma exposição. Muito, muito complicado. Para mim né? Deve ter gente que arma isso. Eu não tive patrocínios como alguns pintores têm, alguns artistas têm, né? Eles vão atrás de galeria, de coisas institucionais. Eu nunca fiz isso. Sempre eu peguei uma galeria comum, nunca fui patrocinado para fazer essas exposições nem nada. Eu sempre banquei tudo. Tomara que consiga recuperar com a venda das peças. A gente está acabando, Jonas, mas eu queria te fazer mais algumas 2 ou 3 perguntinhas. Você falou do escritor e do diretor. Esses são trabalhos pontuais ou você gosta de escrever, você gosta de dirigir ou o negócio é atuar? Meu negócio é atuar. Numa época, eu resolvi fazer isso e gostei muito de fazer. Mas com o tempo você vai amadurecendo, você acha que você ainda não está à altura do que você gostaria de fazer. Aqueles eram trabalhos que, por sorte, deram muito certo e não tinham grandes ambições dramatúrgicas de fazer uma peça muito aprofundada nem nada. Tinha mais o viés político ou o viés crítico socialmente, mas não era uma peça de dramaturgia muito profunda. Eu não tenho esse dom, eu não tenho essa qualidade, mas era muito prazeroso fazer. E escrevi algumas coisas que não consegui, não montei porque achei que não estava bom,
E também, hoje em dia, você montar uma peça não é a mesma coisa que naquela época. Naquela época, você conseguia sempre dar um jeitinho, ia para um lugar alternativo, ia crescendo, e uma hora você estava num lugar bom, mais ambicioso. Por que a comédia é mais difícil, né? Fazer rir é mais difícil. Porque é senso comum entre os não artistas que a comédia é uma obra menor. Pois é, isso aqui é engraçado. Porque depende da comédia também, né? Sim. Mas a gente fala da boa comédia. A maior parte das comédias que têm feito sucesso são meio superficiais. Então dá a impressão de que é uma coisa menor. Mas a boa comédia, ela faz com que a crítica atinja muito mais as pessoas, porque através do riso você consegue uma abertura maior de todo mundo. E comédia não é uma coisa para qualquer ator, não. Precisa ter alguma coisa própria para isso. Tem ator que não consegue fazer comédia. Você gosta de fazer? Como? Gosta de fazer? Eu gosto bastante. Você fez bastante já, né? Você fez bastante já. Mas era uma comédia mais... eu gosto de fazer. Gosto, sim. Ô, Jonas, estamos aí... Na vida eu sou um pouco palhaço também, quando estou em família. Sempre estou soltando alguma brincadeira, alguma piada, alguma coisa desse jeito. Eu acho que o bom humor tem que prevalecer, sabe? A melhor maneira de você ter um bom ambiente de amizade, de família, uma melhor ponte de um bom clima de família e de amigos é o humor. Bom humor e o senso de humor, né? Exatamente. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, as vacinas já estão aí, se Deus quiser, isso vai passar. Quais os planos mais... Bom, primeiro eu acho que a dramaturgia vai ter que falar disso lá na frente, sem dúvida, né? Sem dúvida. O que aconteceu. Mas quais os planos mais próximos do artista, que eu não vou chamar de ator, vou chamar artista, Jonas Bloch, para quando isso passa? Tem convite? Tem projeto? Quer produzir alguma coisa? Você produz? Não produzo mais. Agora eu devo começar a gravar em abril a segunda temporada do Desalma, que na primeira temporada estava fazendo uma novela, fiz só 3 ou 4 cenas. Agora eu vou participar de uma maneira mais intensa, que é uma minissérie linda, muito bem feita. É uma das primeiras experiências da Globo de falar do sobrenatural. Mas não é o terror, não. É sobrenatural, que é diferente. Vou ver. Sobre uma festa. É uma festa pagã que chama Ivana Kupala, que é bom, não vou dar. Essa é a minha próxima. Vale a pena. E tem interpretações lindas, Cássia Kiss dando um show como sempre. Cacau. Tem Maria... A Cacau. A Cacau, a Cláudia Abreu, a Maria Ribeiro, todos estão muito bem, dando show mesmo de interpretação. E depois disso, eu tenho alguns projetos que eu não sei se vão acontecer ou não, porque as pessoas me consultam se eu toparia, me mandam um roteiro de um filme, e dizem, você toparia? Eu vejo, digo, topo. E dizem, bom, então eu vou botar o seu nome no elenco, então estamos correndo atrás do patrocínio, não, do financiamento do filme. Então eu tenho uns 2 ou 3 filmes combinados aí pela frente, mas não sei se vão sair. Mas você só topa depois de ler, né, Jonas? Você Sim, leu? claro. Sim. Claro que sim. Então, pelo menos agora, no primeiro semestre, tem essa gravação do Desalma. Do segundo semestre, não sei. Mas se não acontecer alguma coisa, tem um lado que eu vou gostar muito, que eu venho correndo para o ateliê e vou produzir mais coisas. Jonas, alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não te perguntei? Algum papel, algum recado, alguma coisinha? Que faltou te perguntar, que faltou você dizer? Eu tenho talvez 2 recados mais importantes no momento. É o seguinte: para as pessoas que não estão se cuidando,
que elas têm um pouco de consciência que se a gente não ficar em casa, não usar máscara, não tomar cuidado, de alguma maneira nós estamos ajudando a matar pessoas. Isso, desculpa a agressividade, mas é verdade. Estamos sendo cúmplices de um assassinato. Então, essa história de ir sem máscara para aglomeração, desculpa, mas é inaceitável. É cruel demais. É egocêntrico demais. É infantil demais. É burro demais. E a segunda coisa é que cuidado com as fake news. Cuidado com as fake news. Está existindo um processo hoje de desacreditar as pessoas que pensam diferente do governo, para desmoralizar, para criar medo, para desacreditar e inventando histórias que não são verdadeiras. Pense por cabeça própria, não vá na onda de qualquer um. Se você pensa diferente do que eu falei aqui, eu respeito, eu sou um democrata. Eu respeito, apesar de discordar. E eu gostaria que você também me respeitasse na minha opinião e nas coisas que eu disse. Não foi para espalhar um fake news, são coisas comprovadas, ditas descaradamente na televisão pelo senhor, entre aspas, presidente. Gente, esse foi Jonas Bloch, uma lição de vida e um show de simpatia. Jonas, muito obrigado por você ter atendido. Obrigado a você. E um grande abraço, viu? Um abraço meu também. Muito obrigado.